Solenidade de Pentecostes. O ponto de partida da reflexão poderia ser uma pergunta: que relação existe entre a narrativa contida em Atos 2, 1 a 11 e João 20, 19 a 23? Ou ainda, por que o Evangelho nos faz retroceder ao domingo da ressurreição, enquanto que a leitura de Atos nos coloca 50 dias após esse domingo? Embora vivamos o tempo pascal como se fosse um único dia, o dom do Espírito Santo foi comunicado com uma finalidade específica em cada um desses dias. No domingo de Páscoa, conforme João 20, 19 e 23, o Espírito Santo foi dado como em Gênesis 1:2, 2:7, pois com o evento da ressurreição do Senhor Jesus, aconteceu uma nova criação, tanto do mundo como do ser humano. Já em Atos 2, 1 a 11, o dom do Espírito Santo tem a ver com a manifestação pública da Igreja, e nesse sentido, evoca o batismo de Jesus, que inaugurou o seu ministério público. Assim como o Senhor começou a sua missão após a sua unção no Espírito Santo nas águas do Jordão, os apóstolos começaram a sua missão a partir de Pentecostes. Na oitava de Páscoa, refletimos sobre João 20, 19 a 23, dentro de um bloco que ia até o versículo 23, incluindo a manifestação do Senhor ressuscitado ao apóstolo Tomé. Hoje, nos é proposto apenas a primeira parte em função da comunicação do dom do Espírito Santo aos apóstolos, como princípio da nova criação em Jesus ressuscitado e fruto da sua glorificação. Por isso, a aparição está situada ao entardecer do domingo da ressurreição. Para o evangelista, a comunicação do Espírito Santo serve para realizar a promessa que Jesus havia feito durante a última ceia, João 16, 20 a 23. Assim, a Eucaristia fica duplamente significada como presença do Senhor ressuscitado, mediante o dom do seu Espírito. Ela é a fonte e o local do perdão a ser dado e a ser recebido, pelo qual se experimenta a paz, qual dom de justiça operada na cruz e fruto da redenção. A diferença de João 20, 19 e 23, pelo qual sabemos que faltava Tomé, Atos 2, 1 a 11 afirma que todos os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar, versículo 11. Não se diz o nome do lugar, mas nada impede de se pensar que foi o mesmo andar superior da casa onde Jesus celebrou com seus discípulos a última ceia. De fato, o versículo 2 afirma que um vento impetuoso encheu toda a casa onde se encontravam. Esta casa é indicadora da Igreja e atesta que onde 2 ou 3 estão reunidos em nome do Senhor Jesus, Ele está no meio deles e pelo seu Espírito Santo se manifesta. Línguas de fogo sobre as cabeças significam que todos foram ungidos e se tornaram como lâmpadas cheias de azeite e acesas para concretizar a ordem: vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz diante dos homens. Mateus 5, 14 e 16. O dom do Espírito Santo aconteceu em função da boa nova do reino de Deus a ser anunciada ao mundo inteiro, logo em todas as línguas e conforme o Espírito Santo os inspirava. Como se diz no credo niceno-constantinopolitano, ele que falou pelos profetas, em Hebreus 1:1, nos últimos tempos também falou pelo próprio Filho, agora passa a falar pela Igreja reunida em seu nome. A notícia sobre a multidão de judeus provenientes de todas as nações alude ao fato de que, por ocasião da festa das primícias, Pentecostes, segundo a versão grega das Escrituras, recordação da aliança no Sinai, muitos judeus da diáspora, bem como tementes e prosélitos, se reuniam em Jerusalém. Disso resulta o espanto frente ao reconhecimento de que os apóstolos, embora galileus, são compreendidos por todos em sua própria língua. É sinal de unidade, mas também de comunicação estabelecida entre o emissor e seus destinatários, com clareza da mensagem. É bem-vinda a comparação que se costuma fazer entre o episódio da Torre de Babel, em Gênesis 11, 1 a 9,
e o evento de Pentecostes em Atos 2, 1 a 11. Enquanto lá houve dispersão por causa da confusão das línguas, aqui houve união, porque a diferença de línguas não foi um obstáculo para a compreensão das maravilhas de Deus anunciadas pelos profetas. Se em João 20, 19 e 23, Jesus ressuscitado colocou-se dentro do lugar onde os discípulos estavam reunidos a portas fechadas por medo dos judeus, em Atos 2, 1 a 11, os que foram ungidos pelo Espírito Santo saíram e se expuseram à multidão. O medo foi vencido. A reunião de povos confirma o que fora previsto pelo profeta. Ergue os olhos em torno e vê, todos eles se reúnem e vêm a ti. Isaías 60, versículo 4. A língua dos ungidos pelo Espírito Santo se torna universal e por eles sopra onde quer para distribuir os seus dons e carismas, edificando a igreja e constituindo-a numa multiplicidade de ministérios a favor de toda a humanidade. Isso resulta que a unidade refeita em Atos 2, 1 a 11, não pode ser confundida com uniformidade. É o que atesta 1 Coríntios 12, 3b a 7, 12 a 13, priorizando o ponto essencial. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser no Espírito Santo, porque somente na sua unção se confessa Jesus e o seu senhorio diante de toda a crise e adversidade que se experimenta no exercício da missão. Essa unidade é virtude intrínseca da Trindade, que mediante o batismo passa para cada fiel que recebe os 7 dons para a sua edificação pessoal e também recebe vários carismas para ajudar na edificação da comunidade de fé. Ad intra e ad extra atua o Espírito Santo de Deus, gerando e formando o ser humano íntegro em Jesus, Cristo e Filho de Deus, pelo qual o Pai é glorificado. ênfase seja dada ao objetivo da presença e da ação do Espírito Santo em cada batizado. O entendimento de que o bem comum deve prevalecer sobre a busca do bem pessoal. Nosso tempo está marcado por muitas divisões e afastamentos, porque o ser humano está dividido no seu íntimo e com medo. Mas no meio dessas várias formas de divisão reside um profundo anseio de unidade pessoal, familiar, social e eclesial. Diante do medo, Pentecostes nos convida a comunicar a presença de Jesus vivo e operante no mundo e a transmitir continuamente a sua saudação. A paz esteja convosco. Pela prática do perdão, se impulsiona a superação das divisões, pois o Espírito Santo nos foi dado para gerar unidade na comunidade de fé em função do plano salvífico de Deus. É o Espírito Santo quem nos tira de nossos fechamentos e nos abre para a missão em vista do bem comum, a começar pelo anúncio das maravilhas que Deus realizou em favor da humanidade, graças ao mistério pascal de Jesus Cristo, que em Pentecostes encontra o seu clímax e o seu ponto de mutação para os rumos da história. Se queremos cuidar de nós, do próximo e do mundo, em todo e qualquer tempo de crise e de adversidade, lutemos contra tudo que nos desune, a fim de que resplandeça a beleza da Igreja, corpo místico do Senhor ressuscitado, do qual somos os membros, bem unidos e bem articulados, para, na docilidade e obediência ao Espírito Santo, renovar a face da terra no amor. Bom e santo domingo na solenidade de Pentecostes. Um fraterno abraço, Padre Leonardo Agostini.